Bom dia. Hoje vamos fazer o estudo do livro de Jó. Bom, aqui eu vou trazer uma parte, vou falar de uma parte que poucas pessoas abordam, né? Não vou fazer aquele estudo normal de Jó que todos já conhecem, né? Que se você procurar aí no YouTube ou com qualquer outra pessoa, vocês vão saber já, né? Então eu vou tentar me ater a partes que realmente não são pouco exploradas no livro de Jó, né? Porque o livro de Jó é um livro muito interessante. Acredito eu que ele seja um livro, acredito não, eu tenho certeza que ele é um livro revelado, assim como o livro de Gênesis, que não tem como alguém estar ali e ver o início, a criação do mundo. Então, o que é o livro revelado? Deus vem através de um profeta, vai falar com esse profeta e ele vai transcrever tudo que Deus está dizendo. Então, através dessa revelação de Deus, ele vai escrever o que aconteceu. Isso pode acontecer, ele pode, por exemplo, isso pode acontecer em visão, como acontece lá no caso de Ezequiel, que teve a visão e aí ele resolve escrever o livro, né? Então, e pode ser inspirado também. Quando ele é inspirado, por exemplo, Davi, os Salmos de Davi, né? Ele teve a inspiração para fazer aqueles salmos. Então, a palavra de Deus ela pode ser inspirada, revelada, ou às vezes contada, como é o caso de Marcos, Mateus, né, que conta toda a trajetória ali de Cristo, né, da vida de Cristo. Então vamos começar o livro de Jó. No capítulo 1, a primeira coisa que a gente percebe ali é quando ele vai apresentar Jó, né, que vai dizer que era um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Então, tá aí uma primeira afirmação importante desse livro, né? Porque você vai ver que por causa disso, Satanás resolve tentar contra Jó, desafiando, fazendo um desafio a Deus. Né? Falando assim, eu duvido que Jó, né? Vamos lá, na palavra. Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus, mas na frente essa explicação, esse termo vai estar até bem explicado lá, que seriam os anjos, né? Então, ao final do dia, a gente imagina aí que sempre vem os anjos trazer ali uma lista de acontecimentos, né? E aí, diz que veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu o meu servo Jó? Porém ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Debalde? Então assim, ele começa a querer tentar a Deus, né, de que Jó não seria tão temente. Então, o que vai acontecer aqui? Uma vez que ele começa a tentar a Deus, ele começa a tirar, né, tirar de Jó a família, né? Então, Jó vai perder os filhos, né? Ele começa a perder os bens que ele tem. E mesmo assim, Jó se levanta lá no capítulo 20 e diz, então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês devem estar pensando aí, por que eu não estou abordando ponto a ponto do livro? O intuito desse estudo é despertar, é fazer com que vocês venham a buscar a história de Jó. Mas eu vou explicar somente pontos chaves aqui, porque tem muitos pontos aqui que provavelmente muitos já conhecem, então assim, eu não preciso ficar amassando numa coisa que as pessoas já falaram, né? Então, vamos lá.
Eu vou trazer só alguns pontos interessantes, pontos que realmente devem ser observados, para que vocês venham a buscar, venham a ler a palavra. Que eu não estou aqui para que vocês falem, não, eu vi esse vídeo, acabou, eu não vou nem ler a história. Não, é para você ler a história. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Lá no capítulo 2.1, a gente vai ter novamente, 2.2, vamos para ele. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Porque pela segunda vez os anjos vêm se apresentar e Satanás reaparece ali. E respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Isso no capítulo 2, versículo 2. E disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Daí, vou pular um pouquinho aqui o trecho aqui, vamos logo para o 4, né, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende-se, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfemas de ti e na tua face. Aqui é Satanás dizendo, então se eu tocar na carne dele e nos ossos dele, ele vai blasfemar contra o Senhor. É Jó dizendo para Deus, né? A ousadia, para você ver. A gente imagina que a ousadia é somente quem tem o Espírito Santo, mas você vê que Satanás, ele não tem o Espírito Santo. Ele é ousado. Veja que ele é ousado. Então a gente também tem que ser ousado, porque a ousadia é algo que não é só quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aprimora a nossa ousadia, apenas. Então vamos lá. Então lá em Jó 2.5, ele vai fazer, Deus vai autorizar que ele venha tocar em Jó. E no capítulo 3, né, a gente vai ver que Jó começa então o seu processo aí de sofrimento, né? E aí então, no capítulo 3, praticamente Jó aqui está, eu estou acompanhando aqui com a Bíblia, então é por isso que eu estou sempre olhando. Então aqui no capítulo 3, Jó começa a reclamar, né? Vamos dizer, murmurar. Porque muitos falam, Jó nunca murmurou, nunca reclamou. Reclamou sim, murmurou. Então Jó começa a reclamar, murmurar por que ele nasceu, né? E aí ele diz, aqui em 3.11, ele vai dizer assim, por que não morri eu, a madre? E em saindo do meu ventre não expirei. Ou seja, por que não morreu logo que nasceu? Por ter que passar tudo aquilo, por aquele sofrimento, porque ele estava tendo sofrimento não só externo, né, no corpo dele todinho cheio de chagas, desde a planta do pé até a cabeça, e ainda tinha chagas que aconteciam também por dentro do corpo dele, se você observar por dentro, por isso que ele diz, tocar nos ossos e na carne. Se a gente levar isso para o lado científico, o sangue é produzido dentro do osso. Então você vai ver que a doença estava vindo de dentro para fora. Não é só fora do corpo, como muita gente imaginava, que a dor dele era só por fora. Ele sentia dores por dentro também, no corpo. Então, assim, era uma dor intensa e terrível. Então, vê isso. Ele perde filho, perde bens, né? A mulher dele chega para ele, pede para ele abandonar o Deus dele, porque fala, olha, seu Deus não está adiantando. Você está sofrendo muito. Abandona esse Deus e morre logo, né? E aí ele até vai dizer para ela, você fala como uma louca, mas é porque é o seguinte, né? No lugar dela você vai ver aquele sofrimento e tudo. Algumas pessoas de pouca fé realmente vão fazer isso, vão dizer, larga Deus, porque tu sofre. Quantas pessoas que às vezes diante de uma doença, da morte de um familiar, já quer largar Deus, fala, Deus me desamparou, Deus deixou que ele morresse, né? Não tem a maturidade espiritual, né? Vamos lá. Que para não estender muito, que eu quero ver se eu consigo fazer algo breve, né? Até para não tomar muito tempo. Capítulo 4. O que vai ter ali no capítulo 4? Eliafaz repreende Jó. Daí começam a vir os 3 amigos de Jó. 3 amigos que vamos dizer as trindades de Satanás, né? Que eles praticamente vêm inicialmente como se fosse para consolar Jó, mas aí depois eles começam a acusar Jó, né? Mas vamos entender o porquê. Os 3 amigos vêm para consolar Jó. Eles passam ali 7 dias junto com Jó e eles não têm uma palavra para dar para Jó. Diante de tanto sofrimento,
de tamanha, vamos dizer assim, do estado tão deplorável que ele estava. Daí eles começam a querer levantar possibilidades. Né? Por que ele está assim? Ah, deve ser porque pecou, deve ser porque o filho dele pecou, deve ser porque ele está fazendo algo contra Deus. Né? E nota que Jó e nem os amigos, nem ninguém sabia do plano de Deus. Quem sabia era só os anjos e Satanás. Vê isso. Então, onisciência de Deus. Por isso que quando as coisas estão acontecendo na sua vida, às vezes você quer reclamar, mas você não sabe a luta que está por trás, a luta espiritual que está por trás. O que está acontecendo no céu, o que está acontecendo entre Deus e o diabo, o que está acontecendo por trás da sua vida aqui na Terra. Porque essa vida aqui é regida pelo mundo espiritual. Então, como a gente não sabe, a gente só tem que aceitar o que está vindo e pronto. Né? Porque o livro de Jó eu vejo como um livro de gratidão. A gente tem que ser grato a Deus por tudo, até pelo sofrimento. Porque o sofrimento aqui era Jó sendo tentado e sofrendo para que Deus tivesse diante de Satanás a glória do que foi dito. Que ele disse que Jó era um homem temente e reto. Então, para que se cumprisse o que Deus disse. Então, vamos lá. Então, Eliafaz, ele repreende a Jó. Ele vai começar, então, a dizer aqui, olha só, lá no capítulo 6. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança? A tua esperança e sinceridade dos teus caminhos começa a questionar, começa a jogar ideias erradas. E veja que foram 3 pessoas para jogar ideia errada, 3 pessoas diante da aflição de Jó para poder tentar derrubar a fé dele. Mas bastou um para levantar a fé dele novamente. Que muitas vezes Deus manda uma pessoa na hora que a fé nossa está quase morrendo, que vai fazer o papel de Eliú. Por isso que eu digo que a história de Jó ela é muito interessante, mas o papel de Eliú na história de Jó é o mais importante, é o papel de quem vai resgatar a fé dele, de quem vai levantar Jó. Que às vezes basta uma palavra, uma pessoa para levantar, mesmo que tenha 1 milhão em volta falando o contrário. Então, voltando aqui para o livro de Eliafaz, para a história de Eliafaz aqui no capítulo 4. Então ele começa aqui a falar para Jó, começa a tentar e dizer que talvez Jó não tivesse tido uma fé, e não entende por que Jó continua orando mesmo diante de tudo. Né? Aí Eliafaz vai dizer então, vai supor que ele teria ali com a fé ruim, e começa a dizer para Jó, busca mais a Deus. Né? Mas ele não sabe da intimidade de Jó com Deus, né? Porque ele não vê Jó orando com Deus. Né? Ele via o que ali, né? Às vezes no dia a dia, o que Jó estava orando ali. Então a gente, aqui no capítulo 4, no capítulo 5, você ainda vê Eliafaz falando isso para ele. E o que vai acontecer? No capítulo 6, Jó justifica as suas queixas. Ele tenta, então, de alguma forma, se explicar por que às vezes ele se queixou lá atrás, né? De reclamado de ter nascido e tudo. E aí ele até diz, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como as minha comida fastienta. Quem dera se cumprisse o meu desejo e Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então ele começa, tá vendo? O que ele está pedindo para Deus? Para que Deus acabasse, levasse ele logo para tirar o sofrimento. Veja que a fé dele está sendo abalada. Porque muita gente coloca Jó como um homem da fé inabalável. Não, a fé dele foi abalada sim. Então aqui ele tenta justificar no capítulo 6. No capítulo 7, deixa eu ver se eu anotei algo aqui. Bom, no capítulo 7, ele ainda está nesse redemoinho de tormento. No capítulo 8, você vai ter a segunda figura aí, Bildade, julgando que talvez os pecados seriam por causa dos filhos, né? Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui de importante ainda. Veja só, aqui no capítulo 8, 20, tem um trecho que chama atenção, que ele diz, eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores.
Veja bem, Deus não rejeitará o reto, nem toma pelas mãos os malfeitores. Guarda isso. Lá, no capítulo 9.4, a gente vai ter então que Jó exalta a força e sabedoria de Deus, mesmo diante de tudo isso, né? Que é para quem pensasse que ele iria falar mal de Deus em momento nenhum. Isso aqui a gente faça justiça. Jó, em momento nenhum, ele blasfema contra Deus, né? Ele só não entende o que está acontecendo, né? Porque humanamente ele não vai entender o que estava acontecendo, por que tudo aquilo está acontecendo. Então aqui em 9.4 ele vai dizer: ele é sábio de coração, poderoso em força, quem se endurece contra ele e teve paz? Ele vai dizer isso. Se você se endurecer contra Deus, você vai ter paz? É uma pergunta que é lançado não só para Jó, mas para nós. Se você se endurecer contra Deus, você vai ter paz na sua vida? É o caminho que você tem que tomar? Se voltar com Deus, endurecer? É uma pergunta que não sou eu quem vai responder, é a sua consciência. Vamos lá. Então, no capítulo 11, quem vai vir agora é a vez de Jofar repreender a Jó e acusar ele de ter mentido, né? De ter mentido, falar, não, você está falando que é um homem certo, um homem reto diante de Deus, mas você deve ter feito alguma coisa de errado, você deve estar mentindo, sabe? Não diretamente assim, mas aqui eu estou tentando pôr num contexto, né? O que praticamente Jó vai dizer para Deus ali, no capítulo 11. E então, ali em Jó, capítulo 11.4, a gente vai ter: pois tu disseste, a minha doutrina é pura, é puro e puro sou a teus olhos, mas na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Tá vendo? Ele está dizendo aqui que é como se Jó estivesse mentindo e que se Deus abrisse a boca contra ele, a verdade ia aparecer. Então, assim, eles também não sabiam o que estava acontecendo, eram as possibilidades. Quantas vezes um irmão está passando por uma dificuldade e a gente, às vezes, julga, né? Ah, foi porque fez isso? Foi porque pecou? Foi porque amaldiçoou alguém, né? A gente não para pensar, pode ser um plano de Deus na vida da pessoa, pode ser um tratamento de Deus. Não quer dizer que é uma maldição, não quer dizer que é não quer dizer que é Satanás. Pode ser um tratamento, pode ser algo que está acontecendo, né? A gente não sabe o que está acontecendo por trás, no mundo espiritual. Então, a gente tem que ter gratidão. Novamente, gratidão. Vamos lá. Em 11, vamos lá, 11.4 e 5 é o que eu acabei de falar. Lá em 12.11, Jó tenta se defender das acusações e zombarias nesse capítulo. Ele vai tentar se defender. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Às vezes a gente vai comer, a gente experimenta as coisas. Se você viu que está ruim, que está perdido, você não come, você joga fora. Assim é o nosso ouvido. Se você vê que as palavras são ruins, que são palavras más, você não aproveita, você joga fora. Deixa entrar no seu ouvido e na sua mente somente aquilo que presta. Porque no momento da aflição virão várias pessoas para falar coisas que não prestam para vocês. Mas estejam com o ouvido atento, porque no momento da aflição Deus vai falar com você. Mas se você der ouvido para as pessoas que estão te acusando, que estão falando mal de você, a sua fé cai. Muita gente tem caído por causa disso. Gente, veja, eu estou tentando fazer um resumo rápido aqui do livro, mas veja só, já foi aí 20 minutos. Vamos lá, vou ver se eu consigo. Eu não queria fazer um vídeo tão extenso. Eu não sei, eu vou preferir dividir esse vídeo em dois. Então a gente parou aqui também no capítulo 12, né? Vou continuar, até para vocês aí tomarem uma água, fazer o que tiver que fazer, porque se eu pôr um vídeo muito longo também, vocês, fica meio difícil você sentar ali e ficar o tempo todo. Então eu vou tentar colocar uns vídeos de no máximo aí 20 minutos, né? Eu vou tentar dividir em dois vídeos, então, essa história de Jó. Se não der, eu não sei quanto tempo vai levar, gente. Então vou dar uma pausa aqui no vídeo, mas já volto.